E para dar início ao treinamento de empreendedorismo, eu gostaria de convidar o nosso palestrante, o Ramon Lafort. O Ramon, ele é empresário e fundador da empresa Inlofer, estrategista digital, e após anos de diversas pesquisas e especializações, alguma dessas com foco em compliance, LGPD, ele decidiu inovar e desenvolver o seu próprio método, que já impactou diversas empresas e empreendedores no Brasil e no exterior. Seja bem-vindo, Ramon. Muito obrigada aí pela disponibilidade. Então vamos lá. A minha ideia para hoje, eu queria separar e conversar com vocês 2 pontos e dividir a palestra em 2 pontos. Primeiro, a gente entender o que é empreendedorismo, da onde que veio, a mentalidade que nós temos que ter, e segundo ponto, a parte mais prática, porque quando a gente começa a empreender, a gente começa a aprender que a gente absolutamente não sabe empreender, e a gente vai saber isso na prática. Então, eu queria primeiro falar sobre mentalidade empreendedora, e depois a gente vir mesmo como ter ideia, como tirar, como empreender, e a gente entender, afinal, como que nós podemos montar empresa, entrar em mercados, trocar de mercados, que foi o meu caso, e ao longo da palestra também vou comentando aquilo que eu falei da minha experiência, daquilo que eu passei, a minha história, para vocês entenderem mais um pouco. O primeiro ponto aqui que eu queria abordar com vocês é vocês analisarem o empreendedorismo como a tendência, ele surge mais ou menos na França, né? Ele vai pegando toda essa parte de entender o mercado, daquilo dali das pessoas que efetivamente assumiam risco com um novo projeto e criavam valor com aquele projeto. E quando a gente tem o ismo, é a tendência a ser empreendedor, né? Então, quando a gente fala em empreender, a gente efetivamente tem que colocar logo. Nós vamos correr um risco, como tudo na vida, e a gente, através desse risco, vai criar um valor. Seja ele um valor para uma sociedade com geração de emprego, ou até mesmo um valor financeiro, porque o principal momento quando a gente tem uma empresa, quando nós montamos uma empresa, quando pegamos uma ideia e empreendemos, efetivamente, a gente tem que botar na nossa cabeça que é algo que é para gerar valor, para gerar riqueza, para gerar empregos, e trabalhar com essa mentalidade, e aos poucos a gente ir construindo algo que efetivamente possamos mudar uma dor no mercado, solucionar algo no mercado, que a partir das nossas vivências, das nossas soluções, nós temos. E eu queria falar um pouco do mindset com vocês, e tipo assim, não é papo de coach não, tá, gente? É uma coisa assim que efetivamente nós precisamos ter, e eu aprendi isso daí na prática, de nós mudarmos a mentalidade. Bom, a minha história, eu vim do direito, né? Direito não foi uma profissão que eu escolhi, tá bom? Eu fui obrigado a fazer o direito, não me identifiquei com o curso, mas eu passei 32 anos, eu tô com 32, eu passei 11 anos da minha vida na área jurídica. E dentro dessa área jurídica, grande parte dela eu advogava e também como serviço público, né? Efetivo, fiz todo o serviço público, trabalhei como coordenador de cartório tributário, sempre tive essa questão de segurança, né, profissional dentro da carreira pública, mas ao mesmo tempo eu tinha uma insatisfação muito grande de estar lá, porque eu não me via batendo ponto, que era isso que eu fazia, a gente batia ponto, trabalhava, batia ponto, ia embora, esquecia aquilo dali, e aquilo dali me incomodava muito, porque eu falava, cara, minha vida não pode ser resumida a bater pontos, eu não me enxergo nisso daqui, e eu só fui ter efetivamente a consciência da mentalidade que eu era uma pessoa empreendedora depois que eu comecei a empreender, porque quando a gente passa alguns momentos da nossa vida, muitas vezes a gente esquece de fazer uma reflexão de quem nós somos. E passamos a vida internalizando alguns rótulos que nos dão durante essa vida. Né? Por exemplo, eu tenho TDAH. Eu falo ter TDAH, às vezes eu colocar um rótulo, como teve dificuldade na escola, como tudo isso. E, cara, eu nunca tive dificuldade na escola, nunca tive nada, e eu tenho TDAH. Então, eu comecei a entender, a buscar e efetivamente ver a essência de cada um, da minha essência, daquilo que eu era, que eu gostava, e remeter ao que eu estava passando quando criança. Por quê? Grande parte das respostas do que nós somos já vem com nós desde pequeno. Porque eu era uma criança que vendia as coisas de casa, poder sair, porque eu queria dinheiro, então o que eu fazia? Pegava as coisas da minha mãe, vendia. Teve uma história que uma vez eu convenci todos os meus amigos da rua, né, porque a gente era, tipo assim, todo mundo cresceu junto, eu morava no interior aqui do Espírito Santo, e eu convenci essas pessoas a pegarem coisas de casa e a gente vender, e para você comer pizza. E, cara, a gente foi lá, a gente vendeu, saímos para comer pizza, e eu estou falando isso, eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. Você imagina uma criança de 9 anos de idade
indo, eu vi uma surra tão grande naquele dia, cara, que eu, tipo assim, a gente não sabia que era aquilo ali. E eu, efetivamente, eu queria dinheiro, queria comprar as coisas, e era 8, 9 anos de idade. Teve uma que foi, eu peguei um caminhão, eu subi no pé do cajá, eu comecei a pegar um monte de cajá, enchi de cajá, e eu saí vendendo, eu lembro até hoje que eu vendia 5 centavos, 5 centavos eu estou falando há anos atrás, quase 20 anos atrás, vendendo aqueles cajá na rua, as pessoas me davam dinheiro, e eu pegava aquele dinheiro e comprava as coisas para mim. Obviamente, gente, eu era criança, né? Comprava as coisas, tipo a bala, pirulito, um chiclete, esse tipo de coisa que eu queria fazer e meus pais queriam me dar. Então, eu tinha essa mentalidade empreendedora e eu não tinha consciência, porque a partir do momento que você cresce, muitas vezes a gente esquece de ter esse mindset e essa reflexão de quem nós somos, a percepção nossa do mundo. O mindset não é um papo de coach, é efetivamente você entender a sua percepção sobre o mundo. E como a gente fala sobre empreendedorismo, a gente tem que entender que há pessoas que têm mentalidade empreendedora e há pessoas que não têm mentalidade empreendedora. Mas ao mesmo tempo que quem tem mentalidade empreendedora não necessariamente são pessoas que terão empresas. Eu conheço várias pessoas que têm mentalidade empreendedora, eu era uma delas que estão no serviço público. E algumas estão muito bem tranquilas ali mesmo tendo mentalidade empreendedora. E outras pessoas não têm mentalidade empreendedora, e empreendem e acabam se frustrando e acabam fazendo bons negócios porque não tem a mentalidade empreendedora. Está tudo bem. Nós somos pessoas diferentes, nós temos percepções diferentes sobre o mundo. E quando eu comecei a fazer reflexão, quando eu comecei a amadurecimento do autoconhecimento, eu comecei a ver que ser proativo, no meu caso, no serviço público, não era porque eu sou uma pessoa proativa, mas é porque eu já tinha uma mentalidade empreendedora dentro do serviço público. Eu fazia várias revoluções de tecnologia até onde eu entendia, tentar melhorar os processos, os procedimentos, efetivamente criar soluções para dores que nós tínhamos, que a gente perdia muito prazo, e eu falava, a tecnologia vai resolver isso, porque a gente perde muito prazo. Então, quando comecei a estudar mesmo empreendedorismo, eu comecei a ver que aquele meu ser proativo, na verdade, era a minha mentalidade empreendedora. Daí eu estava resolvendo soluções dentro daquilo dali, mas dentro de uma área que eu não me identificava, que eu não gostava, mas eu estava ali naquele momento. E quando a gente começa a falar sobre esse mindset, a gente tem que entender que as percepções do outro não é igual a nossa. Por exemplo, tem gente que pode estar aqui falando, puta que pariu, que cara chato falando, nossa, dá um saco. A pessoa fala assim, nossa, eu amei. São percepções diferentes, e tá tudo bem sobre isso, são percepções nossas. Isso faz com que nós sejamos plurais, que nós desenvolvemos várias soluções diferentes, que a gente se conecte com o mundo de forma totalmente diferente um dos outros. E isso que faz ter várias empresas, várias soluções, porque todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma solução que a gente pode criar e a gente pode solucionar. No entanto, a gente precisa entender que nem toda verdade que falam sobre nós é uma verdade absoluta. Tem uma teoria, que é a teoria do etiquetamento na criminologia, que ela fala com que a gente se adequa àquilo que nós somos rotulados a ser. Ele dá um exemplo muito claro que quando você pega uma pessoa que é de uma comunidade, rotula ela como um bandido, como uma pessoa como criminoso, aquele rótulo às vezes encarna tanto naquela pessoa que ela acaba se tornando aquilo não pelo que ela é, mas pelo aquilo que ela é rotulada a ser. Isso é muito preocupante, principalmente porque muitos dos nossos pais, né, não tiveram a sabedoria, o conhecimento, e não é uma coisa assim fora da caixa, porque a gente cresce, a gente tem essa possibilidade de criar novas narrativas para nós mesmos, mas de incentivar quem tem uma mentalidade empreendedora desde pequeno, incentivar e fazer aquilo dali, em que efetivamente construir uma empresa. Eu não tive isso. O que me passaram foi sempre, olha, nós precisamos que você seja uma pessoa segura, que você entre em um concurso público, que você faça um curso, e que dali foi me matando aos poucos. E eu tive que ter uma reconexão comigo, depois eu comento com vocês mais sobre, para poder eu me entender como, cara, eu sempre fui empreendedor, sempre tive mentalidade empreendedora, eu preciso voltar a ser quem eu deveria ser. Mas as pessoas pegam o rótulo de, não, você não tem que ir por esse caminho, você tem que ir pelo caminho da segurança. Porque você é uma pessoa, que sempre me falaram, eu sempre gostei de estudar. Eu sou, assim, aficionado por estudar absolutamente tudo que vocês imaginarem. Eu gosto de ler sobre e estudar sobre. Então, na minha época, quando a gente cresce, antigamente, assim, a gente não conhece pessoas da nossa vivência que são empresários, são pessoas que têm pequenas rendas, pequenos comércios, e qual que era a mensagem que passava? Que aquelas pessoas não estudavam, então elas abriam comércio.
Porque como é o interior, a gente vive isso, e era justamente isso, porque as pessoas não tinham estudo, né, e abriam um comércio ali para sobreviver. Era uma mentalidade que tinha totalmente equivocada, mas era uma mentalidade que às vezes era passada para nós, que eram crianças, que, ó, você gosta demais de estudar. Você não tem que abrir as coisas, você pode ser o que você quiser. Como se você ter um negócio, você ser empreendedor, é menos do que efetivamente você ser uma pessoa estudada, num cargo alto, enfim. Mas são mentalidades que passaram uma época, que vem mudando um pouco, que vai passando de geração em geração, e isso que nós devemos ter consciência. E isso o que nós temos ter é a consciência de quem nós somos, é o principal. E é o que nós efetivamente somos e o que queremos. E a gente precisa também aprender a arriscar do jeito certo. Eu fiz isso? Não, gente, eu não arrisquei do jeito certo, não. Deu certo, mas não segui nenhuma tabela, não segui nada. A vida foi, tomei a decisão, tomei a coragem, eu fui e segui e deu certo. Vai dar certo para todo mundo. Se tivesse feito esse caminho, provavelmente não. Mas é a vida e a gente tem que tomar decisões e viver esse arriscar. E empreender esse arriscar. E a gente vai se arriscar a qualquer coisa. Porque eu estava no serviço público, que efetivamente era segurança, mas eu poderia ter feito algo muito equivocado, um erro meu, que causasse um prejuízo para o município, né, que era o servidor do município, e efetivamente fosse exonerado das minhas funções, perdão, ou até mesmo outras coisas. Então, assim, nada na vida é seguro. Tudo é se arriscar. Viver é um risco. Se arriscar é um risco. Eu sempre falo que a única certeza que nós somos, muitas pessoas discordam de mim, mas viver é um risco. A única certeza que nós somos é que nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. É a única certeza. Viver já é um risco. Eu acordar e viver já é um risco, eu sair já é um risco. Então a gente tem que escolher aquilo que efetivamente a gente quer arriscar neste mundo. E um ponto que é a questão maior... Pode falar, Bianca. Ramon, já que você está falando sobre risco, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio que você enfrentou a tornar essa mentalidade empreendedora dentro de você e entrar no mundo digital de fato. Ok. O que acontece? Vou antecipar então algumas coisas. Eu sempre estudei concurso público. Eu me formei, eu entrei na faculdade aos 16 anos, me formei aos 21. Aos 20 eu fui aprovado no concurso público, que era nível técnico, fui para o nível técnico. Aos 21 me formei, eu tirei a carteira da OAB, né, que eu não poderia advogar, né, não era... Até esqueci já, graças a Deus. Não era, assim, eu poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fui seguindo. Então minha vida estava sempre muito estável. Aos 21 anos eu já estava estabilizado, já tinha tudo aos 21 anos. E fui seguindo esse caminho e totalmente satisfeito com tudo. Eu não estava gostando de nada. E quando eu fui efetivamente ver as coisas, aquilo dali foi cada vez mais piorando, foi entrando em depressão, foi entrando em várias outras coisas que eu não me encaixava, eu não me identificava, não fazia absolutamente nada. Quando chega mais ou menos em 2019, que eu começo a fazer meu mestrado, eu fui fazer o mestrado no exterior, minha cabeça abriu muito. Ela abriu demais. E eu comecei o marketing, eu sempre estudei marketing, sempre gostei de marketing. E ela abriu muito. Em 2019, eu voltando para o Brasil, eu parei numa livraria, comprei um livro, é um posicionamento, esse livro é excelente, o livro chama Posicionamento, e comecei a ler esse livro e eu comecei a falar, cara, o marketing digital eu acho que eu posso aplicar aqui, eu posso fazer. Mal sabia eu o que a vida estava me esperando. E comecei efetivamente a aplicar e fazer o marketing digital 2019. E a pandemia, eu já estava trabalhando com isso e comecei a aplicar nos meus negócios, tanto no escritório que eu tinha, quanto falando na internet, buscando, enfim. Passamos essa parte pandêmica, na metade da pandemia, comecei a fazer congresso online, várias coisas online, comecei a interagir, conhecer muita gente, muita coisa, fui vindo, até que um dia eu comecei a fazer muita coisa de graça para os outros, porque estava a pandemia, eu queria ajudar todo mundo, vamos salvar o mundo, aquele, né, vamos ficar em casa, vamos salvar o mundo, até que um dia uma amiga minha falou assim, Ramon, por que você não cobra isso? Eu falei, cara, cobrar, tipo, você nem formado na área, eu só estudei, aprendi tudo no YouTube e tal, cobra. Aí eu falei, beleza, não sabia nem precificar nem nada. Comecei a cobrar um pouco e a galera pagando. E eu meio que fazia o trabalho depois do trabalho. Aí eu vi, pô, isso aqui poderia virar um negócio. Eu, efetivamente, como eu falei, aquela criança que gostava de dinheiro, sempre gostei de dinheiro, tá, gente? Sempre assim, dinheiro de forma honesta é super bem-vindo. E eu realmente falo, eu gosto de dinheiro. Aí eu falei, cara, vou fazer isso. E comecei, efetivamente, depois do trabalho, eu comecei a fazer o marketing, comecei a
aprofundar, estudar e a fazer serviço. O que acontece na minha vida? Eu comecei a gostar demais do marketing e a não me identificar, e nunca ter me identificado, foi, pô, me identifiquei com isso daqui. E comecei a trabalhar. Quando nós chegamos mais ou menos em 2023, eu comecei a trabalhar demais, porque eu sou workaholic, comecei a trabalhar demais, eu entro numa fase de burnout. Burnout ele não é um excesso só de trabalho, tá, gente? É uma insatisfação profissional. Essa insatisfação profissional do burnout, depois de ter passado tudo, eu tive um pré-AVC, uma pré-parada cardíaca, que foi parar no hospital, e eu vi a morte de perto. A médica chegou para mim e falou assim, olha, se você não tivesse vindo no hospital hoje, como sou pessoa de hospital, você teria morrido. Ela falou, você teria morrido. E aí, vamos parar ou você quer morrer essa semana? Aí, aquele mesmo momento, a minha vida passa pela tela e eu começo a falar assim, caraca, bicho, poderia ter morrido. Então, o que eu entendi naquele momento? O maior risco que eu poderia cometer, eu quase fui. Eu cheguei na linha tênue do que é efetivamente morrer. Sentir o que é morrer. Então, você meio que entrei no modo que eu não tinha mais nada a perder. Porque o que eu ia arriscar mais do que a vida? Eu não tinha mais nada para arriscar. Porque eu sabia que, quando eu arrisquei aquilo bem mais precioso que nós temos, chegou num ponto que eu teria ido por trabalho. Eu teria ido simplesmente morrido à toa. Né? Porque eu corri um risco desnecessário. E quando foi correr esse risco, que eu não fui, eu entrei aí nesse meio tempo que eu passei por situação. Porque quem passa por uma situação quase morte, a gente repensa muitas coisas sobre a vida. E o repensar sobre a vida de situações que nós não vivemos gera crise de pânico, gera crise de ansiedade. Eu tive que fazer um tratamento pesado de crise de ansiedade. Eu já estava construindo um network muito pesado no online, e eu tive que abrir mão de tudo. Eu tive que rescindir todos os meus contratos que eu já tinha, contrato de consultoria, contrato de gestão, tive que rescindir tudo para poder cuidar da minha saúde. Então, assim, eu corri um risco, e naquele meio tempo de risco foram voltando alguns assuntos que eu já tive. E o principal foi que, um ano antes de eu passar por isso, aliás, meses antes, eu falei, pô, gente, eu não quero mais, só conversando com meus amigos, eu quero me exonerar, quero fazer as coisas. Aí todos os meus amigos, um amigo meu virou e falou assim, qual que é o maior risco que você vai ter se você se exonerar hoje? Eu falei, cara, tirando o fato de que hoje é a única coisa que eu sei fazer da vida, que eu estou, meu nome vai para SPC Serasa. Aí eu falei, brincando, né? Aí vai ficar devendo o banco. Aí ele viu assim, então você tá preocupado, tipo assim, de mudar a sua vida porque você tá devendo o banco. Aí, naquilo meio que, tipo, dá uma lapada, que ele falou, pô, eu tô deixando de fazer uma coisa que efetivamente eu gosto, tipo, que não tem nada para isso. E numa conversa com o psicólogo, façam terapia, gente, façam, invistam em terapia. Ele virou para mim, quando eu estava no e-mail, antes de acontecer o burnout, ele virou para mim que eu queria largar tudo efetivamente. Ele virou para mim e falou assim, e se der certo? E se você tiver coragem, se der certo? Porque a gente fica, meu Deus do céu, mas se der errado, mas se não sei o quê. Ele falou assim, e se der certo? Porque muitas vezes a gente não esquece, a gente foca tanto nos problemas, que eu era uma pessoa assim, focava muito nos problemas, esquecia da solução. Eu já estava efetivamente tendo meus primeiros clientes, já ganhava aquilo que eu tirava no serviço público, e mesmo assim eu estava focando no meu problema, que eu não gostava da minha área. Eu não estava focando na solução. Não estava focando na solução. E o empreender é focar na solução. Eu estava esquecendo da minha mentalidade empreendedora e focando no problema, só no problema, que eu não estava gostando, que eu não gostava, que eu era uma pessoa infeliz, que eu não queria aquilo para mim. Eu não estava na solução, que a vida já tinha mostrado a solução de me tirar daquilo dali. E como eu não tive coragem de fazer isso, a vida falou, então, beleza, você não tem coragem, já que você não está gostando, está insatisfeito, vamos te levar. E quando foi isso, foi a principal forma, que foi essa frase aqui, seja rápido com as atitudes, mas paciência com o resultado. Eu tinha que tomar uma atitude rápida ali, fiz todo o tratamento, fiz tudo aquilo dali, vários insights, psiquiatra, neuro, tudo fazer, poder eu voltar ativa, porque foi bem pesado. Aí o psiquiatra, na época, ele falou pra mim assim, cara, você tá há 11 anos trabalhando uma coisa que você não gosta, e por quê? E eu não tinha resposta pra ele. Por quê? Porque naquela hora eu não tinha resposta. Depois que eu comecei a entender, e depois eu vou mencionar com vocês, comecei a ter a resposta do porquê. Eu falei, não tinha resposta. Aí ele falou, beleza, você não precisa de um remédio, você precisa de uma decisão. Você terá uma decisão, mas não tem uma decisão. Aí eu falei assim, nós temos uma decisão. Eu falei, qual decisão que você tem? Eu falei assim, vou me exonerar e vou começar minha vida. Recomeçar minha vida. Aí ele falou, beleza. Aí eu falo com vocês,
As pessoas me apoiaram? Não. Imagina uma pessoa, foi ano passado, e tem só 7 meses essa história até agora, tá, gente? 8 agora, né? Uma pessoa que a vida inteira sempre teve tudo, sempre foi independente, dava aula, estava na OAB como presidente da advocacia, Conselho Federal da OAB, servidor público com escritório próprio, vira e fala, não quero mais isso, vou fechar tudo, vou largar tudo, vou começar minha vida do zero. Ninguém me apoiou, mas eu falei, eu tenho confiança e sei que isso vai dar certo. Ninguém me apoiou. Pode falar. Durante o seu processo, quando você já estava empreendendo, no caso, você se deparou com alguma frustração e como que você fez para lidar com isso? Várias frustrações. Mas as frustrações maiores que a gente lida durante esse processo de empreender, de ter uma empresa, é justamente a possibilidade de aprender com aquela frustração. Não foi algo rápido, não é rápido, a gente quer resultado, a minha geração principalmente, nós temos 30 anos, a gente quer coisa rápida, a gente quer aquele resultado rápido, a gente quer que aquilo aconteça, às vezes não acontece, às vezes alguma deficiência nossa mesmo acaba gerando um problema maior, às vezes nós não correspondemos, um cliente não corresponde às expectativas que nós temos, nós achamos que é uma coisa e na verdade é outra, mas o que eu sempre busco nessa vida, nessa jornada, é entender o porquê, entender o que eu posso aprender com aquilo dali. É o que eu tenho feito todos os dias desde então, porque várias coisas eu já fiz, eu falo, se eu pudesse hoje falar com vocês, ter uma borracha, pagar, voltar aos meus 16 anos, quando eu entrei na faculdade, e recomeçar minha vida, eu faria isso, e muitos anos eu fiquei querendo uma coisa que é impossível. Hoje eu falo, cara, vamos daqui para frente construir uma nova história. E eu efetivamente larguei tudo, eu comecei do zero, e eu falei, cara, eu vou montar uma empresa e eu vou começar a trabalhar com marketing por agora. Era o meu sonho trabalhar com marketing? Nunca foi. O marketing ele apareceu e virou uma válvula de escape numa oportunidade que eu tive. Por isso que nós temos que ter percepções daquilo que está acontecendo na nossa vida. Nunca foi marketing a minha ambição de vida, de trabalhar com marketing. Gosto muito, adoro marketing, amo estudar marketing. É a área que eu mais gosto de estudar, mas não necessariamente ter uma agência de marketing e aplicar esse serviço que é o que eu tenho hoje. Passando mais um pouquinho, é esse ponto também que eu queria falar com vocês, um mindset que nós temos que ter, não há nada que eu não consiga fazer. É entender que vocês são engenheiros aqui, mesmo ponto que eu era advogado, eu estou entrando em outras áreas totalmente diferentes, que eu não tenho informação nenhuma, nada, essa informação de diploma, mas eu sempre botei minha cabeça e isso é algo que você tem que colocar. Não há nada que eu não consiga fazer, obviamente dentro de uma realidade. Eu estou com 32 anos, eu não posso virar para vocês e falar assim que, eu quero, sei lá, quero começar a construir foguete. Pode ser que eu consiga construir foguete, como no investimento e beleza, mas eu como engenheiro construir foguete agora, talvez não seja o tempo mais para isso, para mim, na minha vida agora. Mas são coisas que a gente consiga efetivamente ter noção, porque não há nada que nós não consigamos fazer. Porque era isso que eu sempre coloquei na minha cabeça. Cara, se eu quero fazer isso, eu vou fazer e nós vamos conseguir. Eu vou tirar isso aqui, vamos aprender. Quando eu comecei a estudar programação, eu comecei a aprender nos canais indianos, programação, comecei no YouTube mesmo, comecei a programar, criar aplicativo, aprender. Falei, opa, peraí, eu também consigo fazer isso aqui. Depois veio o ChatGPT, então, que era o código, foi facilitando a vida. E aquilo, nós temos que ter fome de aprendizado. Quem é empreendedor tem que ter fome em aprender, fome em descobrir as coisas que tem, não existe nada. E eu gosto de mencionar, gente, quando eu saí do nada, não foi do nada porque eu tinha bagagem, eu entro montando a empresa, assim, com R$0. Eu tinha só minha capacidade, só o conhecimento que eu tinha e o network, a base de network, que é um ponto depois que eu vou falar com vocês, construída. Que foi isso que me impulsionou para poder seguir, mas eu não tinha absolutamente nada. Era aquele momento, eu estava zerado, assim, eu tive que fazer, eu já morava sozinho, tive que voltar para casa dos meus pais, vender meu carro, refazer minha vida, eu falei assim, beleza, vou ter que recomeçar, não tem problema, porque é muito difícil para a gente que cria uma vida muito bonitinha, assim, estudei, tive oportunidade, estudei, aproveitei, passei, estudei, nananana. Quando a gente dá uma ruptura e fala, não quero mais isso, vou recomeçar, a mentalidade nossa de aceitar isso daí e não se frustrar com isso é grande, porque racionalmente era difícil tomar essa decisão, não foi uma decisão fácil.
Porque nesse ponto também é frustrante nessa jornada. Porque você pega, eu vou ter que abrir mão de todo o tempo que eu investi, abrir mão, né, na época eu pensava assim, de todo o investimento que eu tive de educação, de todo o meu serviço, de todo o meu nome nessa minha profissão, vou ter que abrir mão disso para começar uma outra coisa. Porque também tem a questão muito de empreender e tá ligado diretamente ao ego. Mas eu falei, isso vai me fazer feliz? Não, então vou começar. Beleza, vamos recomeçar e vamos fazer. E nesse ponto que nós entramos nessa parte da autoconfiança. Porque autoconfiança é o princípio básico de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Qualquer coisa que você começar, você tem que ir com a mentalidade que vai dar certo. Vai dar certo. Não é, se der certo. Não, vai dar certo. E tudo dá certo a partir do momento que você tem perspectiva sobre aquilo. Nem tudo que eu comecei deu certo do jeito que eu gostaria de ser. Mas deu certo de alguma forma. Por exemplo, quando eu comecei a fazer lançamentos, nem todos os lançamentos meus fizeram 6 e 7. Porque para mim, por exemplo, quando eu comecei a atender clientes, comecei a aplicar o que eu tinha estudado, eu comecei a fazer o lançamento 6 e 7, para quem não conhece, é o faturamento de 6 dígitos de dinheiro, né, acima de 100 mil reais em 6 dias de lançamento. Eu fiz 2 lançamentos para mim, eu não consegui atingir o 6 em 7, e aquilo para mim foi uma frustração muito grande, porque eu estudei, eu fiz, tudo certo, e não fiz aquilo ali. Não aconteceu. Aí, quando veio o primeiro cliente, eu poderia falar, não dá certo. Mas eu falei, cara, deu certo, eu sei fazer isso. E eu peguei o primeiro cliente para fazer, o primeiro cliente que eu peguei deu 6 e 7. Aí eu virava e falava assim, cara, por que eu não consigo para mim, eu tô conseguindo para esse cliente? Aí, obviamente, a gente depois faz uma retrospectiva de onde nós erramos enquanto produtores de conteúdo. Mas a minha habilidade estava lá. Então, os meus lançamentos, eles deram certo? Deram certo. Do ponto de vista econômico? Não, mas do ponto de vista de conhecimento, eles deram certo. Então, essa mentalidade de você mudar e entender isso daí e ter a confiança é acreditar em você. Porque um erro que nós cometemos muito é o seguinte, a gente faz promessa para nós mesmos que a gente não cumpre. Porque confiança a pessoa vai dar a palavra dela e ela vai cumprir a palavra dela. E a gente fala, hoje eu vou acordar cedo. Você chega e você não acorda cedo. Você fez o quê? Você quebrou a confiança em você. Aí daqui a pouquinho você fala, hoje eu não vou ficar uma semana indo para academia. Você não vai uma semana para academia. Você quebra uma nova confiança em você. Isso faz gerar em nós uma frustração muito grande de nós mesmos. Porque vai chegar um ponto que a gente vai olhar pra gente e falar, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Porque essa confiança vai quebrar. Então a gente tem que entender e também ser gentil conosco mesmo. Nós somos falhos, e tá tudo bem ser falho. Então vamos ao pouco, levanta, vamos uma cama, vamos construir nesse ponto, vamos fazer com que a gente efetivamente construa uma nova história, que a gente faça novas possibilidades, novos caminhos, novas mecânicas. Então a gente precisa fazer essa confiança, construção de confiança. E essa construção ela é construída aos poucos, a fazer aqui dali que eu posso. Eu tenho como eu disse, o TDAH ele não é empecilho para nada na minha vida. Tipo assim, eu nunca tive problema nenhum que as maiores pessoas têm. Mas eu faço o quê? Medicamento, faço acompanhamento, e não é desde sempre, tá, gente? Quando eu tive possibilidade de efetivamente fazer, eu comecei a tratar isso aí. Mas antes eu fazia, a gente esquece de tudo, então vamos que eu tenho 3, 4 agendas, e tenho celular, e tem agenda física, tem agenda do computador, coloco 4 vezes os compromissos, entendo tudo aquilo ali, organizo tudo, porque são deficiências que nós neurodivergentes, temos. Mas não posso colocar isso daí dentro de uma cápsula e me intitular como aquilo dali. Por que não? Porque existe mecanismo que eu posso superar isso daí. E dizem que quem tem TDAH, a melhor profissão a seguir é o empreendedorismo. E eu, efetivamente, hoje estou concordando demais com isso, porque todo dia é uma loucura muito grande. A nossa vida nunca ela é uma linha, né? Ela é altos e baixos, e a gente sabe o que vai fazer do dia. Isso, para mim, é maravilhoso. É um crescimento muito grande. E aquilo que eu falei, se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa querer isso mais do que a validação do outro. Quando eu disse, porque o médico, o psiquiatra me falou, por que eu nunca larguei antes? Porque eu não tinha conhecimento dessa frase. Porque a minha vida inteira foi pautada em validar aquilo que meus pais queriam para mim na minha vida lá. Estudar direito, fazer concurso público, me estabilizar, ter minha independência, curtir minha vida e beleza. Foi maravilhoso naquele momento. Era o que eu queria? Não. E eu falo com vocês, se eu tivesse uma máquina de tempo voltasse, eu voltaria atrás e faria tudo diferente. Porque aquilo dali efetivamente não fez, mas eu buscava tanto uma validação dos outros, da sociedade, que essa validação me levou a um burnout.
a administração profissional, porque todo mundo que eu falava era muito bom, gente. Eu, 22 anos, 23 anos, eu ser estável, eu já ter minhas coisas, tudo foi através do meu estudo, tá, gente? Tudo que eu tenho foi através de estudar, efetivamente. De ter as coisas, nossa, a mãe é novo, já tem isso, e aquilo dali cria um peso na gente muito grande, porque eu não posso errar. Eu tenho que seguir minha vida e tudo tem que ir, aquilo que eu falei. E as coisas têm que acontecer, os resultados têm que aparecer. Porque eu estou numa crescente, então estou crescente. E eu esqueci do Ramon, que Ramon efetivamente queria. O que eu queria fazer, quem eu era, o que a mentalidade era aquilo que eu queria para mim. Então, essa validação me levou a um ponto em que eu quase morri mesmo, porque eu parei de olhar para mim e comecei a olhar para a validação dos outros. E quando eu decidi sair, largar tudo e abrir, foi a primeira vez na vida que eu fiz algo por mim. Na minha vida foi a primeira vez que eu fiz algo por mim. Que eu me lasquei para a opinião alheia, porque eu falo com vocês, eu falava para todo mundo que eu ia largar e exonerar, porque nesse processo, e essa história tem 7 meses do que eu decidi de abrir e o que aconteceu depois, que eu falava assim, você é doido? Você tá doido? Aí eu virava assim, não, mas eu quase morri por causa disso. Sim, mas você tá melhor, né? Sim, mas eu quase morri. Não, beleza, mas você recuperou. Tipo, você tem certeza? Aí nesse momento eu pensei, cara, eu preciso fazer isso pra validar. Essa pessoa, ela é a plateia do meu jogo. Ela não é o artilheiro, ela não é quem tá aqui, e eu não posso levar essa validação aqui, porque senão minha vida vai ser o quê? Plateia, porque se é plateia, nós, quando a gente assiste um jogo de futebol, tudo, a gente grita, juiz ladrão, não sei o que, tem que fazer, tinha que ter feito esse drible aqui, tinha que fazer dessa forma aqui, tinha que passar a bola para fulano. Nós queremos ser técnicos de uma coisa que não é para ser técnica, que a gente tá lá jogando, que sabe o que está acontecendo. Então a gente começa a mudar. E a mentalidade, essa mudança, para mim, foram, assim, o que eu cresci nesses 7 meses que eu empreendo de fato, né? Já tive escritório, já tive empresas, né, escritório, já trouxe essa questão, mas já fiz pós-graduação em direito empresarial, estudei direito empresarial, estava sobre criminalidade empresarial. Nada disso se compara ao dia a dia de uma empresa que a gente foi no susto e falou, vamos fazer a vida acontecer. E a vida aconteceu. E foram 7 meses da decisão de sair do zero, de começar a botar cliente para dentro, de começar a organizar, expansionar o negócio, até hoje. E aí, passando para... Alguém tem alguma dúvida sobre mindset, gente? Não. Não? Então beleza. Passando essa parte mais mindset, eu quero entrar efetivamente daquele momento onde eu vi o burnout, abri minha empresa, e falei, cara, quero abrir o CNPJ e vamos abrir o CNPJ. Tem 7 meses, foi em dezembro que eu abri, e o que aconteceu nesse momento? Bom, eu vou montar a empresa, eu sei direito empresarial, beleza, tudo tranquilo, vamos montar. Quando comecei a montar a empresa, eu vi que nada daquilo que eu havia estudado era efetivamente válido do que quando você começa a empreender, de fato, montar a empresa, gerar empregos, gerar valor, gerar renda, resolução das dores. E a ideia do meu negócio, ela surgiu porque efetivamente eu comecei a estudar, né, porque a gente tem 4 formas de se empreender e montar a empresa. Comecei a estudar, eu vi que era no meu caso aí, a agência foi no primeiro momento buscar uma solução de mercado que eu não tinha conhecimento, mas que eu tinha oportunidade de negócio. Então, não tinha pouco conhecimento, comecei a ver uma oportunidade de negócio, eu vou investir nisso aqui, e foi onde que gerou a agência. Não era o problema que eu tinha, porque eu não tinha problema de marketing, não era o problema, porque eu estudava marketing, eu sabia aplicar marketing naquilo que eu fazia, mas eu comecei a entender. Então, quem quer empreender, tem uma ideia, como que a gente começa a ter uma ideia? A gente tem 4 pontos que a gente pode conseguir. Primeiro resolver um problema que você tem. Se você tem um problema, você acha que aquele problema ali, você possa ter uma solução para aquele problema, você tem uma ideia de negócio. Então, você tem que pensar e estruturar quais são os problemas que você consegue efetivamente resolver. Isso hoje está virando um segundo projeto da minha empresa. Que hoje a minha empresa, depois que eu comecei a montar a empresa, eu comecei a resolver tirar alguns sonhos de criança do papel. O primeiro é ter uma marca de roupa. Quando eu comecei a empreender, a montar minha marca de roupa, eu comecei a ver que não tinha nada de tecnologia, não tem absolutamente nada, tudo é manual, tem que ligar porque é costureira do interior, tudo é muito manual, tudo é muito... Gente, pelo amor de Deus, nós passamos uma pandemia, esse setor não tem, eu comecei a ter muitas dores ali. Começava a entender, falei, cara, não, peraí. Não, falei, daqui tem como resolver, isso aqui tem como fazer, isso aqui é como sistema resolve isso. Comecei a ver uma oportunidade de negócio.
Então, quando a gente começa a empreender, a gente tem que ter uma percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ou uma dor que nós tenhamos. A gente pode ser uma dor que a gente consiga resolver. E foi aí que eu comecei a desenvolver o segundo projeto, ainda que não tá, mas eu comecei a pensar e falei, vou resolver isso daqui. E quando a gente fala rápido e tomar atitude, porque eu garanto para vocês, quem fundou o iFood não foi a única pessoa do mundo que teve a ideia do iFood. Quem fundou a Uber não foi a única pessoa do mundo que teve a ideia do Uber. Não foi. E a maioria de nós aqui, quem tem antes do Uber, cara, era muito ruim, porque eu morava a 40 quilômetros dos rolês que tinham aqui, e na época pegava o último ônibus, que era 11h30 da noite, e eu só conseguia voltar às 6h30 da manhã no outro dia, porque não tinha táxi, era uma fortuna, e não tinha como pegar. Eu garanto que vocês, nessa mesma situação, tinha várias pessoas que têm essa mesma situação, mas ninguém nunca pegou aquele problema e tentou resolver esse problema. Então a gente tem que focar muito qual que é o problema que nós temos. Focar em problema. Não aquele problema que eu disse do momento que nós estamos aqui, né, vivendo nesse turbilhão de que a mentalidade, a mente não consegue trabalhar. Mas qual que é o problema que a gente tem, que a gente consegue resolver. Isso é um dos tipos. O segundo tipo é copiar e adaptar algo validado no exterior. Brasil é mestre nisso aqui. Os empreendedores digitais, mestres aqui. Forma de lançamento, o novo mercado, os bambambãs, os grandes do mercado hoje, principalmente do mercado digital, que é o que eu faço parte, que é o que eu acompanho, todos eles pegaram uma ideia exterior e validaram no Brasil. Todos eles. Todos. Pegaram, adaptaram para cá e fizeram para cá. Adaptaram para cá, né, tropicalizaram alguma ideia e fizeram aqui. E copiaram. É copiar e colar. Tanto no seu mercado, fora dele. Você estudar o mercado, ver o que tem fora e trazer para o Brasil. E isso dá muito certo. Tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Porque eu já validei um daqui para lá e está dando muito certo. Mas também de pegar de lá e para cá. Não tem como fugir, porque nós estamos falando sobre pessoas, ok? Vai mudar, nós adaptar, mas nós falamos como empreender, a gente fala sobre pessoa, resolvedor de pessoas. E as pessoas são a mentalidade, a mesma mente que eu tenho, uma pessoa que mora, sei lá, no Japão, tem uma mente também. A realidade dela é outra, que a gente pode adaptar, mas a mente é a mesma. Então, nós somos seres humanos. Então, quando a gente empreender, lembre-se, gostem de pessoas, pensem sobre pessoas, estudem sobre pessoas, neurociências, entender isso daí. Por que negócios são validados, são construídos, alguns negócios ganham escalas globais? Porque uma coisa que nós temos que ter em mente se você quer escalonar o seu negócio, você vai para o ramo de startup. Porque o ramo de startup são negócios que são escalonados. A gente consegue cada vez mais ter lucro replicando o modelo de negócio. Se às vezes os negócios mais locais, né, que a gente vai fazer, ao empreender, a gente consegue fazer se dar público sempre um teste de qualquer processo de prevenção. É isso. Mas lembre-se, empreender é pessoas, tá, gente? Em pessoas. A gente vai resolver problemas de pessoa. Pessoa. Tudo envolve pessoas. Relacionamentos são pessoas, network, pessoas, tudo. A vida empreendedora, ela é feita de relacionamentos, ela é feita de pessoas. Tanto no network, quanto as suas parcerias, quanto as pessoas, nossos clientes, as pessoas que nós atendemos. Então, se você não gosta de pessoas, né, provavelmente, talvez, você não tenha uma mentalidade empreendedora. Tá tudo bem. Mas empreender é pessoas. E nós temos que ter paciência com pessoas. Eu já tive alguns parceiros de trabalho que não têm paciência para atender. Não tem paciência para atender cliente. Eu falo, gente, não tem como isso aqui. Eu sou a pessoa que atende cliente 24 horas. Eu estou lá fazendo, eu pego o celular e estou atendendo, mandando mensagem. Se eu não posso atender, mas ainda temos que ter limite. A gente impor limite é diferente da gente atender bem uma pessoa. Porque se eu posso responder naquele momento, se eu estou trabalhando, não custa nada atender. Tem cliente que monta em cima? Tem. Mas aí eu ponho limite e pronto, e acabou. E eu não tenho problema em pôr limite. A gente tem que ter também aquela confiança. Não tem problema. Já demiti clientes e não tem problema com isso. Porque a gente também tem que ter. Porque eu já ultrapassei muitas vezes o limite. E eu sei que não é legal ultrapassar o limite. Então a gente tem que impor limites, que aqui dali não vai ser o fim do mundo. Nós temos uma terceira opção. Pode falar, Bianca. Ramon, nosso tempo já está se esgotando. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como pessoa que está iniciando empreendedorismo digital, como eu, né, tenho essa curiosidade. Queria perguntar que conselho você daria para quem está empreendendo agora, iniciando uma empresa, entrando nesse mundo digital? Tá. Eu vou falar rapidinho, vou chegar nisso aí. Só da dor de quem, né? Os principais.
focar não desenvolver a solução, não desenvolver a solução, não foca em solução, e sim o problema. O que acontece aqui, esse aqui o canais que eu quero falar, que eu vou te responder a sua pergunta. O principal hoje, gente, quem quer empreendedorismo digital, nunca pense o negócio e depois começa a produzir conteúdo. Primeiro, produza conteúdo e depois pense em negócio. É a produção de conteúdo que vai ditar o que as pessoas querem, o que as pessoas esperam, o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem de você. Então, é focar em produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Quem quer digital não tem outro meio. Não tem outro meio. É produção de conteúdo, 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 produção de conteúdo. Pegar as redes e botar vídeo, botar reels e botar produção de conteúdo e para o YouTube, todas as redes sociais que tiver, fazer relacionamento, relacionar com sua audiência. Não tem outro fugir. É pegar um tema que você efetivamente quer, um nicho, e efetivamente pegar esse nicho e produzir conteúdo para ele. E a partir desse momento, você vai, a partir do momento que você constrói uma audiência, você efetivamente constrói um negócio. Porque eu comecei com. Eu fiz isso. Eu primeiro produzi muito conteúdo, meu Instagram já não tem muito conteúdo como tinha, porque eu estou transicionando cada vez mais, me adaptando, entendendo qual que é o meu mercado. Produzi muito conteúdo, e depois de produzir muito conteúdo, eu comecei a efetivamente ter uma ideia de negócio. Porque eu comecei a produzir conteúdo em 2019. Eu comecei a ganhar dinheiro com o digital, de fazer curso, vender, 2022. 19, 20, 21, 22, 4 anos produzindo conteúdo. Para efetivamente eu começar a cobrar, poder fazer. Poderia nesse meio tempo ter feito? Poderia, não tem problema nenhum. Mas é diferente, porque a maioria das pessoas hoje já quer produzir conteúdo, já quer vender. E, por exemplo, tem às vezes que chega um cliente aqui na agência que tem 15 seguidores e quer vender. Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, produz conteúdo primeiro, não gasta o dinheiro comigo, vai ser dinheiro gasto à toa. Vamos produzir seu conteúdo, cria sua base de audiência, depois nós vamos vender. Porque não adianta você vender para uma base que você não tem. Hoje nós estamos vivendo no marketing que ele fala muito sobre comunidade. Então a gente precisa que é comunidade. Hoje, a deficiência do mercado hoje são comunidades. Então, quando a gente fala comunidade, a gente precisa ir para a internet criando comunidades. Entendeu? Então a gente precisa comentar o assunto, criar uma comunidade e depois a gente começar a vender. Internet, cara, é um mundo louco, porque você pode criar conteúdo, viralizar. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que criou conteúdo, tipo, uma semana viralizou, foi para 200, 300 mil seguidores. Aí, tem gente que demorou 3 anos para viralizar, para chegar aos 500 mil seguidores. Então, todas essas questões a gente tem que construir, mas é a produção de conteúdo. Para negócios físicos, startup, tudo é produção de conteúdo. Não tem como fugir. Obviamente, é os testes, né, que eu ia falar, dos canais e tudo. E, principalmente, gente, foque no network. Aqui, vocês estão no grupo, conheçam as pessoas que fazem parte. Valorizem isso daqui, estejam com elas, porque o que me fez ter... Meu primeiro cliente foi no meu primeiro dia de agência. Quando eu abri a agência, botei no Instagram, abri minha agência, estou trabalhando com a agência. 3 horas depois que eu divulguei, já tinha o primeiro cliente. Mas porque, nossa, eu sou, tipo, o melhor... Não, porque eu tinha uma base de seguidores, já tinha produzido conteúdo, que efetivamente, porque eu falei que eu tinha burnout, né? Depois quando eu voltei, que a Monta voltou a trabalhar, vou contratar. Abri a agência, as pessoas vêm, as pessoas vieram. Mas é porque eu construí uma base muito forte de network. O fato de eu estar dando a palestra com vocês aqui hoje, foi porque eu tive uma base de network, eu fiz contato com alguém, não foi para poder vir aqui, mas através desse contato a pessoa foi conhecer uma história e me trouxe até aqui. Então, tudo isso o empreender é isso aí, é estar lidando com pessoas diretamente. E a empresa é fazer a questão de processo interno, gestão, jornada do cliente, planejamento estratégico, finanças, tudo isso a gente estruturado, de forma estruturada. E é diariamente. Eu invisto pesado em cursos para poder aprender. E todo o seu conhecimento de empresa, a gente vai aprender na prática. Eu já tinha alguma noção, né, porque já tinha tido vários processos, e ser advogado nesse ponto me ajuda, porque a parte burocrática de processos, de prazos, então a gente é muito chato com isso, então quando a gente vem para o outro lado, a gente começa a empreender e a entender isso e aplicar, e a gente começa a ver efetivamente a solução. E o ponto que eu quero falar com vocês aqui, finalizando mais assim, é a questão da paixão. Tenho paixão por aquilo que vocês querem empreender. Paixão. A gente precisa de paixão pelo negócio. Porque eu tenho muito resultado com advogados. Mas eu não gosto desse ramo, não gosto desse público. Não gosto mesmo. 90% dos meus clientes hoje são, que eu ia até comentar da questão de como a gente escolhe o nicho que vai trabalhar, é porque eu era advogado, obviamente todo mundo que procurar era advogado, e eu falei, pô, o dinheiro vai entrar, eu vou atender, não vou atender porque a minha paixão é um outro nicho? Claro que não.
vou validar essa base, vou ter uma base de dados, uma base, porque é assim que a gente faz, quando a gente escolhe o nicho que a gente quer atuar, nós precisamos, a gente é uma questão de praia e continente. Primeiro a gente ganha praia, depois ganha o continente. Então, quando a gente escolhe o cliente que a gente quer trabalhar, a gente escolhe a dor, que é marketing digital, marketing como um todo. Apliquei num nicho chato de trabalho, com nicho chato, advogado é chato, vai validar muito ao meu processo, vai validar muito a qualquer outro nicho que eu vá adentrar, eu consigo adentrar efetivamente com uma boa, porque o público advogado vai me dar uma boa percepção de autoridade, porque é um público muito difícil de trabalhar, pelas legislações e impedimentos. Então, através disso, eu consigo levar para o nicho, efetivamente, do que eu quero, porque a gente vai montar um planejamento estratégico. Então, hoje, com 7 meses de empresas, eu estou começando a sair, demitir alguns clientes para poder, efetivamente, nichar para aquilo que eu quero que a empresa vire, para aquilo que eu quero que a empresa siga o planejamento estratégico que eu fiz. E tudo isso, gente, foi construído com a empresa aberta, trabalhando, eu depois do horário, pensando e fazendo, porque eu falei assim, a decisão tem que ser tomada rápido. Os resultados, eles são pacientes, aos poucos. Então, quando a gente empreende, a gente toma uma decisão rápida. Eu falei, cara, tá chegando cliente, eu vou falar assim, não quero atender vocês, porque o nicho que eu quero é tal. Não, porque eu não tinha nem validado meus produtos ainda. Fui validando meus produtos, fui validando, melhorando, aprimorando, porque agora, quando eu quero nicho que efetivamente eu quero adentrar e quero virar referência na área, eu já estou com um produto extremamente validado, eu sou um produto com todos os processos bem construídos, com tudo aquilo dali bem construído, que eu consigo pegar e validar isso daí dentro do produto. Então, o negócio ele vai sendo construído aos poucos. E, às vezes, a gente quer que o negócio seja resultado, que seja agora, que seja feito. E, finalizando, queria falar com vocês, e se me faltasse coragem? E se eu não tivesse feito nada disso? E se lá atrás eu não tivesse feito, como minha amiga falou assim, por que você não cobra? Eu não tivesse cobrado, eu teria perdido de viver o que eu vivi desde então. Aí, só passando rápido para vocês. Opa, peraí, volta. Que foi... Deixa eu ver, faz aqui. Basicamente, tudo isso que eu já vivi. Hoje eu tenho mais 70 clientes. Obviamente, não foram só nesses 7 meses, mais 7 meses que eu vivi 24 horas a mais. 7 países que eu atendi. Agora eu tenho montando uma filial no Canadá, que eu estou tentando validar uma coisa que é no Brasil, no Canadá. Já tive palestras em comunidades, mentorias, faturamento, assim, resultados que tive. Fui para a SX representando a Inlof, e quando fui para a SX, eu acho que eu tinha 2, 3 meses de empresa. Eu falei, cara, vamos escrever nisso. Se for, me chamou. Me chamou, foi. Acabei virando um destaque lá no Cine Jovens, que eu faço parte, né, do sistema que a gente tem aqui, pela minha história, por tudo que tem feito. Então, assim, recentemente eu estive em São Paulo fazendo negócio. Falei, cara, pô, tem 7 mil empresas, estou em São Paulo fazendo negócio. Fui lá fazer mentorias, fui montar, porque efetivamente agora eu estou transformando a minha agência no Fashion Tech. Então, vou começar a produzir tecnologia para a indústria da moda. Mas isso, eu tive essa mentalidade quando abri? Não, porque como eu tive essa mentalidade? Ouvindo as pessoas que estão, os problemas, começar a atender as pessoas que tinham esses problemas, eu passar por esses problemas. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a validar. Então, às vezes, e quando isso me remete, quando o psicólogo falou, isso der certo, porque a minha cabeça é o seguinte, eu vou largar tudo, vou ter que abrir a mão, vou ter que vender meu carro, vou ter que voltar a morar com meus pais, não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho renda, pá. E foi o que eu perguntei, e se der certo? E a gente não tinha parado para pensar, porque, poderia dar certo, não ia precisar retroceder, poderia continuar, e se der certo? E, efetivamente, as coisas funcionaram, porque quando a gente coloca paixão naquilo, que eu gosto de marketing, adoro falar sobre marketing, adoro falar sobre empreendedorismo, adoro falar sobre gestão, a gente começa a ver e colher os resultados. Porque não tem nada, gente, que a gente não consiga fazer bem, que efetivamente vai ter resultado. Basta a gente, especificamente, entender o mercado, saber que é resolver uma dor, que é resolver uma demanda e seguir essa demanda, e seguir essa dor. Não tem outro mistério. Nós, como empreendedores, a gente vai sendo forjado aos poucos, construído aos poucos. Erro diariamente, erro constantemente, precifiquei coisas erradas. Teve uma época que eu estava com muito cliente e eu não tinha faturamento para contratar. Eu falei, não é possível. Eu falei, como assim? Tá cheio, eu não estou conseguindo entender. Aí que foi, aprendi que eu estava faturando errado. Aí que eu fiz, não, vamos estudar faturamento, porque eu não sabia fazer precificação de marketing. Eu só foi precificação de advogado, que a gente tem uma tabela, a gente segue. Porque assim que a gente aprende, advogado tem a tabela, consultoria 1.000, 4.000, o mínimo é esse, não pode cobrar menos que isso. Então você tem uma tabela, você segue a tabela e faz marketing, não tinha isso. Então são coisas que eu falo, como é que eu valido
hoje o meu valor, né, minha precificação é uma coisa que eu já tenho resultado. Será que eu posso botar mais? Será que eu posso botar menos? Se a pessoa pagar, então isso aí tudo é uma mente que a gente vai criando aos poucos. A mentalidade empreendedora nós já temos. O que agora nós temos que ter é forjar isso forjar na prática. É no dia a dia, é entender que a gente quer efetivamente ter uma empresa, ter um negócio, ou trabalhar dentro de uma empresa com intraempreendedorismo, que é outra forma de fazer negócio, mas esse aí que são empresas que você trabalha e que efetivamente fomente isso aí. E quando a gente começa a observar, a gente vai. E por que eu recomendo quem quer empreender e não tem dinheiro para começar? Que era o meu caso, e o que eu falo assim, investimento alto, porque tudo é muito investimento. É serviço. E a maioria são engenheiros de produção e tal. Consultoria, cara, consultoria de engenheiros são as melhores, ainda mais de produção. Eu lembro que uma época eu contratei um cara para poder me dar consultoria dentro de gestão de processo. Ele era um engenheiro de produção. E, cara, ele sentou comigo e todos os processos que eu queria, falou, eu quero ISO 9001, eu montei esse processo. Ele foi analisando e melhorando os processos que eu tinha atendido ali. Foi um engenheiro de produção, dentro de uma agência de marketing. E que contratei porque ele se posicionou. Porque quando a gente passa serviço, é a minha capacidade intelectual por tudo que eu fiz. E hoje o produto que eu mais vendo, é um produto que eu nunca fiz curso, que são e-commerce, sites, landing page. É um produto que eu aprendi totalmente no YouTube. Tudo YouTube. Então, assim, aquilo que eu falei, como a gente fala que acha que nada é impossível, a gente tem que colocar isso e aprender. Então a gente começa a entender o mercado e criar confiança de ir, que as coisas vão acontecer. A gente passa no perrengue, é muita coisa. Obviamente que chega final do mês, dia 31, por exemplo, se eu tivesse serviço público, eu falei, nossa, hoje vai cair dinheiro, vamos né, sabadão. E hoje é um sábado, eu falei, cara, se eu não trabalhar hoje, não tem sabadão, não tem domingão, não tem segundão, tenho base agora de folha de pagamento para poder fazer. São riscos que eu me coloquei, mas que eu adoro. Eu adoro todo dia, falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que fechar a folha de pagamento, tenho que botar dinheiro para dentro da empresa. Mas eu amo isso daí. Então, assim, é uma questão muito, e não necessariamente você ter uma mentalidade empreendedora, você precisa ter uma empresa, mas aonde você estiver, você levar soluções para dores dos lugares que você tem. Né? Igual, finalizando, como falou, nunca a gente precisa a gente entregar só aquilo que a gente paga, mas sempre uma coisa maior. Isso daí não é a gente não ser fiel ou passar uma ideia muito de vou fazer isso aqui, mas não estou sendo pago, não vou fazer isso, estou sendo pago. Não, mas a gente tem metade da empreendedora, a gente não vai conseguir, não vamos conseguir. Porque eu mesmo no lugar, detestando, não gostando dali, detestando mesmo, não gostando dali, eu tinha mentalidade, falei, cara, não é possível que a gente não consiga mudar isso aqui. E a gente consegue aplicar e solucionar as dores e mudar. É isso, gente, eu espero que tenham gostado. A parte mais técnica ficou um pouquinho mais assim corrida, mas qualquer dúvida que você tiver, gestão, processo, podem procurar. É uma coisa que eu tenho lido muito, dicas de livros, filmes, séries, tudo, eu tenho tudo para poder fornecer vocês, explicar como monta direitinho, ou validar a ideia, e antes que eu me esqueça, validar uma ideia é o seguinte, quer trabalhar no mercado? Procura Google Trends, procura estatística, procura absolutamente tudo isso. Se você vê uma curva de crescimento nessa área que você quer ir, pode empreender. Se isso daí está baixo, você pode empreender com o futuro. E se está descendo aquela curva, ou seja, as pessoas não estão procurando mais que isso, você colocar máquina de escrever, quero vender máquina de escrever. Você vai ver que está uma curva assim, ó, no Google Trends. Isso quer dizer o quê? Que não é bom investir. Não é bom investir. Então, quando você pega um nicho, pega uma área, procurem YouTube, leiam os comentários, leiam tudo ali, procurem no Google Trends, como está a pesquisa dessas pessoas nesse mercado, como está o mercado em geral de forma isso. E, obviamente, hoje, as áreas que eu efetivamente faria, eu efetivamente instruiria a educação, em primeiro lugar, educação, tecnologia e a indústria de equipamentos médicos, principalmente de oncologia, que é a demanda médica hoje que mais cresce no mercado, que mais tem dinheiro, que mais tem tudo. As oportunidades hoje é a medicina oncológica, né? Então os equipamentos de oncologia, quem quer uma área mais nichada, são hoje as 3 áreas que eu vejo com maiores oportunidades de negócio. Não são as únicas, mas hoje que está tendo muito boom, porque a galera que entrar agora, que gosta, tem paixão por isso, vai pegar uma curva muito legal de trabalhar. Muito obrigado, Ramon. Sua palestra foi incrível, eu adorei. Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar.